Estamos conversando com o professor José Roberto Barbosa, teólogo, professor de Linguística, do curso de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró. Roberto, nós já conversamos no primeiro bloco, sobre entender um pouco a guerra na Palestina na perspectiva bíblica. No segundo bloco, nós conversamos sobre o dispensacionalismo, uma das inúmeras interpretações da Bíblia, como você mesmo colocou, é uma lente, uma maneira de ler e interpretar a Bíblia. Agora, nesse terceiro bloco, uma outra curiosidade que muitos internautas mandaram mensagem para mim: professor, o que é o sionismo cristão? Muito bem. Então, o sionismo cristão ele está extremamente relacionado ao dispensacionalismo, né, e essa hermenêutica, essa interpretação da Bíblia, por meio da qual se coloca a igreja e se coloca o foco no Israel bíblico e se faz essa defesa desse Israel bíblico no intuito de abreviar, digamos assim, abreviar a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, o sionismo cristão, a gente, para isso, precisa entender que a palavra Sião, né, diz respeito a Jerusalém, diz respeito a Israel. Então, esse termo é um termo que você depois, ou já deve ter explicado aqui, sabe muito mais do que eu, é um termo histórico, é um termo político, de um engajamento aí que está relacionado às questões de Israel. Mas o sionismo cristão, ele anda de braços dados com o dispensacionalismo. Ele se alimenta do dispensacionalismo. E como o dispensacionalismo é uma escola que vem dessa hermenêutica, principalmente dos teólogos americanos, então há uma relação muito próxima desse sionismo cristão atrelado a esse modelo interpretativo. Agora, evidentemente, Lemuel, a gente não vai ser ingênuo, né? A interpretação bíblica, ela também está limitada às lentes não apenas das interpretações da interpretação do texto em si, né? Mas também de interesses políticos, interesses ideológicos. Então, o sionismo cristão é um diálogo entre o discurso religioso e um discurso político, um discurso ideológico. Agora, nós precisamos pensar sempre, eu cada vez tenho tido isso mais claro na minha mente, que ao longo da história, a política, ela se ampara, ela se ancora numa perspectiva teológica, na religião. Então, a política ela anda de braços dados com a religião. A religião é de interesse da política. Então, esse sionismo cristão, ele se alimenta dessa interpretação, desse modelo interpretativo, e que é bastante satisfatório para uma determinada perspectiva política, econômica, ideológica. Então, elas dialogam entre si e isso favorece esse modelo interpretativo. Então, por causa disso, muitos cristãos, por todos esses fatores que a gente já colocou, eles tendem a essa adesão. E isso em termos práticos, que é o que me interessa aqui enquanto teólogo, enquanto biblista, né? Que eu me considero um biblista, alguém que lê a Bíblia, tenta interpretar a Bíblia, estudar os textos bíblicos. Enquanto biblista, o que eu destaco aqui é o seguinte: a gente lê o texto bíblico, a gente precisa entender que a Bíblia é um texto judaico-cristão e que é perfeitamente compreensível que, a partir dessa leitura, se faça uma adesão à condição de Israel. Isso porque nós vamos encontrar várias passagens bíblicas, sobretudo
no que nós chamamos de Antigo Testamento, clamando para que nós oremos por Israel, para que nós oremos pela paz, né? Quer dizer, às vezes tem crente que lê o texto bíblico, o cristão evangélico, lê um texto bíblico que pede para a gente orar por Israel, tudo bem, mas tem hora que pede para orar pela paz, né? Então a gente precisa orar também pela paz, para que a guerra cesse, para que as pessoas, né, busquem viver em paz. Então, quando a gente lê o texto bíblico, sobretudo essas passagens, há uma tendência quase que natural, que intuitiva, de se posicionar pró Israel e se adotar uma perspectiva do sionismo cristão. Agora, eu disse aqui, entrou de relance assim no momento da minha fala anterior, uma coisa que eu tenho dito: a gente tem que colocar esses textos do Antigo Testamento para dialogar com o Novo Testamento, Lemuel, e para entender, por exemplo, eu gosto muito de ressaltar na figura de Cristo esse aspecto humano, sensível do Cristo em relação aos estrangeiros, por exemplo. Então, o Cristo, ele aparece na narrativa dos evangelhos como alguém que veio para os judeus, mas é alguém que não exclui aqueles que se aproximam dele de diversas etnias. A mulher sírio-fenícia, né? A mulher samaritana, pessoas que são de outras etnias, elas são integradas a essa mensagem do Cristo. E ele traz uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de perdão. Então, o sionismo cristão precisa também dialogar para esse aspecto da fala do Cristo, da revelação do Cristo, da mensagem do Cristo, para que a gente entenda essa posição favorável a Israel, mas também entenda a condição de todos aqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, das pessoas, independentemente das circunstâncias e das posições e das etnias que estão sofrendo por causa da guerra, e que a guerra traz sofrimento. E aí, para eu fechar, e lembrar que a mensagem do Cristo é a mensagem de perdão, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. E, nesse sentido, ela é uma mensagem bastante incômoda. E aí, para tentar fechar, na tentativa de fechar, que é algo extremamente complexo, eu digo o seguinte: às vezes, aí é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, e ler a Bíblia toda, e voltar para a tradição hermenêutica que nós herdamos, por exemplo, da Reforma, de colocar os testamentos, né, digamos assim, as escrituras, para dialogarem umas com as outras, porque se a gente faz recortes de textos isolados, de passagens isoladas, versículos isolados, a gente pode acabar se posicionando de forma equivocada, pode às vezes defender posturas e posicionamentos que não têm a ver com a mensagem do próprio Cristo. É verdade essa colocação, porque quando você vai para esses livros ou para passagens desses livros, você termina reforçando alguns discursos e algumas ações que, na verdade, aquele livro não está propondo isso. Então, você faz um recorte, né? E se propôs para uma época, para um momento, para uma situação que precisa ser contextualizada, recontextualizada e analisada à luz da Bíblia como um todo. Exatamente. Quer dizer, porque não dá para você pegar algo que foi escrito há 3.000 anos atrás, como você mesmo disse lá no nosso primeiro bloco, né? Dentro de uma circunstância, dentro de uma concepção de Deus, dentro de uma relação entre os povos, e trazer para hoje e dizer: está vendo? Por que tem que ser assim? Porque ali na Bíblia, aqui, né, foi assim. Então, é preciso que a gente tenha uma maturidade intelectual e uma visão crítica do que a gente está lendo para poder a gente ter um posicionamento sobre o que a gente está assistindo. Né? Porque eu
Eu não consigo conceber, né, um Deus de guerra que diz: Israel, mate crianças, mate mulheres, Hamas, entre ali, mate crianças, mate mulheres. Quer dizer, eu acho que a coisa não é bem assim. Né? O Agora, ideal é o ideal existe. é que a gente precisa redescobrir a mensagem do Cristo. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos redescobrir a mensagem do Cristo, porque o termo cristão se transformou num jargão e que foi assumido no Ocidente. A pessoa nasceu num contexto cristão, ela se diz cristã, né? E essas questões, às vezes, religiosas, elas ficam numa mera dimensão política e ideológica. E o meu grande desafio enquanto teólogo tem sido de apregoar o Cristo. Nesse período, nesses últimos anos, eu li um livro, esse livro não foi traduzido para português ainda, que é Christ in Crisis. O título dele em português a tradução seria Cristo em Crise. Então, nós temos que pensar hoje que o próprio Cristo ele está em crise no meio da cristandade. Então, os cristãos precisam mais ler os evangelhos, precisam ler mais a mensagem do Cristo, entender qual foi a sua proposta, entender quais foram os seus ensinamentos. Né? Quer dizer, se você é cristão, não se espera menos do que você leia os evangelhos e conheça a mensagem daquilo que Jesus viveu, pregou e ensinou, que está distante de muitos posicionamentos que algumas pessoas que se colocam como cristãs têm defendido na contemporaneidade.